I've titled this lecture 1844 e o ataque final. 1844. Esse é o título desta And the conferência, final answer. 1844 e o You ataque probably final. realize A essa by now altura, the você final já answer provavelmente is against deu Jesus conta Christ. de que o ataque final Jesus é contra Christ Jesus is often Cristo. attacked E muitas in the vezes form of Jesus the Cristo é people as well. atacado quando se ataca o So seu povo também. we have E é to por isso que temos que deliberate this discutir sobre essa question of questão do ano de 1844. 1844. See, Veja, 1844 1844 is é the a date data of the end final of da the profecia dos 2,300 day 2.300 dias. prophecy. E And segundo according essa to this profecia, prophecy, at the end ao of the final dos 2.300 dias, 2,300 days, ocorreria there uma will be a purificação do cleansing of the santuário. sanctuary. That means Isso significa que o judgment juízo will be seria announced. anunciado e que um And povo there seria will be a iniciado people to announce that judgment. And E we have vimos no seen Apocalipse capítulo in 10 Revelation que chapter por 10 meio da abertura do selo do livro, sealing a igreja adventista do sétimo dia começou a pregar a mensagem que a hora do juízo tinha chegado. message. And then we saw E depois vimos que a mensagem tem os componentes dos três anjos. the components of the three E angels. estudamos as And we went mensagens through the dos three três anjos. angels' messages. E essas mensagens são a These última messages sentença ao mundo. are to E give essas the final mensagens warning irão to aumentar the world. progressivamente até o fim, They will quando os reach poderes the do mundo state revelarem esse sistema. when E a the powers intensidade of das the suas world mensagens aumentará, close in on the system. convertendo-se em uma They will forte reach pregação, out cry uma última to the world. advertência ao redor do They mundo, bear the revelando os pecados de Babilônia, and e as pessoas serão convocadas para sair de Babilônia. Babylon. So Assim, a data de 1844 é um ponto de referência importante na profecia. E o ano de 1844 dá crédito a essa mensagem final e a quem a apresente. Você se lembra que na profecia um dia um ano, 7 dias seriam 7 anos. Eu te dei um dia por um ano, Ezequiel 4:7. Conforme o número de dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, números 13 e 34. E já falamos da visão em Daniel capítulo 8, na qual é no tempo de fim que essa visão será esclarecida, quando se vestir o Espírito. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército por fim de serem pisados? Daniel 8:13. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Daniel 9:24. Agora, toda essa visão, na primeira parte, nos fala da primeira vinda de Cristo. E no parte final, que termina em 1844, uma data que parece estar no ar, mas que tem grande significado. Agora, não vou falar da primeira parte da profecia. Eu tenho um vídeo que se chama O Messias, mas na primeira parte, para mencioná-la brevemente, eu vou dizer apenas que ela tratava da vinda do Messias, começando desde a publicação do decreto até quando o Evangelho foi enviado aos gentios em 34 depois de Cristo, e os rabinos anunciaram essa maldição. Os ossos de suas mãos, os ossos de seus dedos, caem e apodreçam daquele que virá as páginas do livro de Daniel para descobrir o tempo de Daniel 9:24 a 27. E que sua memória desapareça da face da terra para sempre. Esta é uma lei do Talmud. Não é uma maldição muito bela. Isso se encontra no Talmud, lei talmúdica, página 978, seção 2021. Obviamente, os rabinos não queriam que ninguém reconhecesse que Jesus era o Messias, porque isso é um problema para a religião judia. Assim que é um fato muito triste que esta profecia dos 2.300 dias, em que a primeira parte dele se comecia, está sob palmista. Você crê que é possível que a última parte da mesma profecia, que introduz um povo que vai querer colocar a Jesus e a sua vinda no lugar correto, esteja também sob uma maldição? É possível? Creio que seja possível? Eu creio que o diabo odeia essa profecia mais do que qualquer outra, porque ela revela em sua primeira parte quem é Jesus Cristo, quem é o Messias. E na última parte ela revela o povo que pregará o Evangelho eterno ao mundo e colocará Jesus no seu lugar correto.
So there's Assim, a total que é um onslaught ataque on the total first contra a part primeira of the parte da Epica, profecia. E hoje, a total onslaught on mas the há last part também as well. um ataque final à última parte da profecia. Porque Jesus está sendo eliminado dos corações e das mentes das pessoas. 1844, a Em judgment 1844 é uma mensagem de juízo que and iria a todo mundo. the E a sacred mensagem do message was santuário foi given outra vez up descoberta e compreendida. E And a the fullness of plenitude the do sanctuary, santuário, the white os linen, véus as we have brancos, said, the como já righteousness of dissemos, Christ, representam a is anyone justiça who de enters through the Cristo, door. que rodeia cada The pessoa que sacrifice entra and all pela issues e o of the sacrifício sanctuary. e todos esses Hebrews institutos do 8, verse 1 santuário. and 2. Hebreus 8, 1 a Have 2. such a high priest Temos tal sumo who is sacerdote, set on the o right qual se hand of the sentou à throne of destra do majesty trono da in heaven, majestade nos céus, a minister of ministro the do santuário sanctuary, e daquele verdadeiro of the true tabernáculo que levantou o tabernacle, Senhor which the e não o Lord homem. pitched, and not man. So is there a heavenly Assim, sanctuary que according to existe um Hebrews 8? tabernáculo, um Yes or santuário no? celestial segundo Hebreus 8. Sim ou não? Now this Sim. Agora, doctrine of essa the doutrina do heavenly santuário sanctuary, celestial, where na qual Christ is Cristo atua propitiating como as sumo high sacerdote, priest, é uma doutrina is que a está sendo doctrine duramente atacada no mundo. heavily under attack in the world. Por quê? Why? Because Porque it sets põe a Jesus Christ Cristo back de into the volta no center as the centro, only como Savior único in the Salvador world, do mundo, e também and no it also de seu tells us that ministério, his onde ele ministry está oficiando, and no where lugar he is santo e no lugar officiating in the holy or santíssimo, the é most muito holy is importante. very Porque important. segundo a doutrina de Because do according sétimo to dia, em Seventh-day Adventist 1844, doctrine, o templo do ídolo 1844, tem que ser o Yom must be Kippur. Yom E Kippur, o must be Senhor God tem to que be haver holy. entrado no lugar But that is santíssimo. so, Agora, se isso é then the verdade, Seventh-day a Igreja Adventist Adventista do Church has sétimo dia understood tem uma that mensagem the especial world. para esse mundo. One is Primeiramente, uma standing mensagem que sanctuary, explica o number one, santuário, o ministério de the Jesus, ministry a of hora do Jesus, juízo, the judgment hour, but it mas also também faz makes deles him the os herald of the porta-vozes final dessa message. mensagem final. E And esse é o problema. Não se pode not ter have uma one denominação que denomination seja being a herald porta-voz of da the final mensagem message. final. Tem-se que You have to tirar take essa that denominação da denomination away posição and make e it fazer part a of the parte pot. da onda Because do we ecumenismo. Ninguém tem Nobody o has direito the de right dizer, to say nós we temos have uma a mensagem final final para o message for the mundo. world. Isso That seria would be exclusividade, exclusivity segundo in o the kingdom pensamento of do the mundo world. pós-moderno. Assim, So que a data de 1844 1844 is está heaven fortemente under attack. suportada. E a The doutrina doctrine that de Jesus que Jesus Christ Cristo entered entrou no the lugar most holy santíssimo in no ano de 1844, then 1844. shall the E logo o santuário sanctuary será be purificado. cleansed, O and dia the typical day of antitípico da atonement expiação is está also também sofrendo heavily forte under ataque. attack. Hebreus And 9:3, verse 3, por trás do and segundo after the véu, second estava veil, parte do tabernáculo the chamada de tabernacle lugar which is called santíssimo. the holiest of all. Now, Agora, holiest a of expressão lugar all santíssimo, here in aqui the na Bíblia, Bible é em grego, Hagia Maria Hagia. Divina. É isso que está That's escrito. what it says. Lugar santíssimo. Holiest of all. E And Paulo aqui Paul utiliza essa uses expressão de this word Hagia Hagia para o lugar Hagia santíssimo. for the most holy. Esse lugar fica definitivamente depois do segundo véu. Muito Very importante. important. Assim que a expressão Hagia Divina é utilizada para se The word referir ao lugar que fica Hagia por trás do Hagion véu. is used Então, até 2.300 o santuário será purificado. Daniel down to 8:14, 457 a.C. Daniel 8:14, foi. or 57 1844 é a data que registra quando se somam os 2.300 anos a essa data inicial. A primeira parte da profecia aqui está dividida em 70 semanas. E isso é cortado do resto da profecia. E isso bate tão perfeitamente com o Messias que os judeus, os rabinos, amaldiçoaram qualquer um que estude esse texto para evitar que descubram o Messias. What about this E agora, o que é 1844? essa data Is de this the judgment 1844? herald? Foi esse anúncio Is do there a livro? particular Será que group of particular de people pessoas, coming pessoas que out saíram of de uma great grande resolução, disappointment que pregaram essa will preach mensagem, this que guardaram os mandamentos and de they will Deus, keep que the se apegaram ao commandments of testemunho God de Jesus? and hold to the testimony of Jesus? But Já Christ, estando Hebrews presente 9, Cristo, 11 and 12, pontífice but Christ being come a dos high crentes priest que of havia his own vivido, blood, ele entrou uma vez só no santuário, into the holy havendo place, obtido having eterna redenção. obtained eternal Hebreus redemption 9, for us. 11. That's the King James Version. E a versão que vem da Bíblia em inglês Translated traduziu a this palavra passage santuário here como lugar santo. as holy place. Cristo Christ veio como sumo sacerdote being por come seu high próprio priest by sangue. his own Entrou uma blood, única vez no lugar entered in santo, once havendo into the obtido holy eterna place, redenção. having obtained eternal redemption for us. E a palavra And the word utilizada used aqui em there grego é is hagion, hagion, lugar holy santo. place. E de fato, Obviously, hagion hagion não apenas doesn't significa lugar necessarily santo, have to mean pode holy também place, traduzir-se it como just means santuário, sanctuary. assim como King está James citado na Version versão Almeida. turned A it versão into King James holy em inglês place. traduz So the como lugar sanctuary santo.
O ponto importante é que quando Cristo morreu e foi ressuscitado, ele entrou no santuário. Agora, onde ele ministrava quando ele desceu no santuário? E era o santuário celestial. Segundo o que lemos, ele entrou no santuário e tem que ter entrado no lugar santo. É isso que nós lemos na King James, a versão do inglês clássico. Se ele entrou no lugar santo depois da sua ressurreição, isso significa que, segundo a tipologia judaica, algum tempo depois disso, em certa data, ele tem que passar do lugar santo ao lugar santíssimo. Isso não está certo. Algum tempo depois disso, ele está agora não sabemos que data é essa, mas temos uma profecia que nos diz que depois de 2.300 anos, no novo santuário será purificado. Isso significa que temos uma data, no ano de 1844, na qual Jesus podia ir do lugar santo para o lugar santíssimo. E essa é a única profecia sobre esse tema. Portanto, Cristo entrou no lugar santo ou no lugar santíssimo quando subiu ao céu? Jesus Cristo se converteu como sacerdote por seu próprio sangue, usando o vestido eterno da redenção. Havia 7 festas judaicas anuais, como Pentecoste e Antícope. Vocês se lembram que nós estudamos essas festas? A Páscoa, a festa dos pães sem levedura, a festa dos primeiros frutos, e essas festas nos falam de quando Jesus morreu, quando ficou na tumba e quando ressuscitou. E depois há a festa das semanas, do Pentecostes, e quando Jesus veio pela primeira vez. Ele pagou o preço pelo pecado. Foi isso que ele fez. E depois, acontecem as festas que anunciam o juízo. Nós falamos dessas festas. Lambertas, que anunciam o juízo. Isso representaria um movimento que anunciaria a segunda vinda de Jesus Cristo. Um movimento que começaria em 1844. Se isso está certo, o dia da expiação, isto é, o juízo investigativo, e a festa dos tabernáculos. E o tempo desse juízo investigativo é o momento no qual estamos vivendo hoje em dia. E essa data de 1844 é muito poderosa. É quando soluciona que ele vai para casa. Assim que quando Jesus veio pela primeira vez, ele pagou o preço pelo pecado. Mas será que ele inspirou a todos deste planeta correr? Sim ou não? Não. Quando ele voltar da segunda vez, então nós teremos a colheita da redenção. Depois, todos os salvos serão levados a ele. E o dia da expiação representava o momento anual da purificação do santuário terrestre. Assim que, basicamente, a doutrina diz que desde 1844, porque esta é a única data que temos, nós estamos vivendo no que a Bíblia chama de hora do juízo. Assim que 1844, a hora do juízo, depois o fim do mundo, e depois vem a eternidade. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está do lado dos filhos do teu povo, e será em tempo de angústia, e será libertado do teu povo, todo o que se acha escrito no livro, Daniel 12:1. Fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim, Daniel 12:4. Agora nós já falamos sobre isso, quando falamos na conferência sobre o capítulo 10 do Apocalipse. Assim que eu não vou explicar isso em detalhes hoje. Basta dizer que o tempo do fim foi definido nesse capítulo como o final de 1.260 dias. 538 depois de Cristo, a supremacia papal, até 1798 depois de Cristo. E depois desse tempo, a mensagem dos 3 anjos seria anunciada por todo mundo. Agora, sabem o que é fascinante? É que o mundo mudou alguns desses critérios. Por exemplo, eles dizem que Cristo não entrou no grande santo, mas no lugar santíssimo. E se você tem uma versão moderna, é isso que está escrito ali. Mudaram as palavras da maioria das versões modernas, onde a Almeida tinha santuário e a versão antiga, em inglês, aqui em lugar santo, eles mudaram a palavra para o lugar santíssimo. E agora nós temos um problema. Porque em inglês, o lugar santíssimo é Hagia. E o nosso texto diz apenas Hagia. Não diz Hagia. E por que mudaram esse texto? Veja, se Jesus entrou no lugar santíssimo, quando ele ressuscitou dos mortos e que ele subiu do céu,
não há nada de especial que ocorre por volta do ano 1844. Estão entendendo? Enquanto que, se Jesus entrou no lugar santo, bem, a data de 1844 se converte em uma data importante. E ela é uma data especial, e um povo especial que representa. Essa data de 1844 foi cancelada, removida. E há movimentos inteiros que estão tentando removê-la. Movimentos terríveis. Agora, minha pergunta é simples, e é essa. Se Jesus subiu ao céu para servir no santuário, e a Bíblia diz que ele não foi por meio do sangue de cordeiros, mas por intermédio do seu precioso sangue. Mas como se pode dizer que ele serviu no lugar santo, se supostamente ele começou o seu ministério no lugar santíssimo? Se algumas outras versões modernas da Bíblia estão corretas e Jesus entrou no lugar santíssimo, como então ele ministrou no lugar santo? E depois de tudo no santuário terrestre, que é uma cópia do santuário celestial, Jesus tem que ter servido por um tempo no lugar santo. E quando terá ocorrido isso? Tem que ter ocorrido antes dele ter vindo a essa terra. Porque quando ele pegou dessa terra, supostamente ele entrou no lugar santíssimo. Eu pergunto, com que sangue ele serviu no lugar santo antes de vir a terra? Com o sangue de cordeiros? Não. Assim que, em outras palavras, Jesus não pode ter entrado no lugar santíssimo enquanto ele foi para ele só pode ter entrado no lugar santo. Não importa quanto se lamentem sobre o fato de que a data de 1844 é uma data profética. Eles sempre vão ter um problema. Jesus só pode ter entrado no Rabi, no santuário, no lugar santo, quando ele subiu ao céu. Porque esse momento é a primeira vez que ele tinha o seu próprio sangue com o qual ele poderia ir. Isso significa que ele tem que ter entrado no lugar santíssimo depois. E a única data que temos para isso é o ano de 1844. Portanto, 1844 permanece, quer as pessoas gostem ou não. Agora, sobre essa data, a data do tempo perfeito, durante esse mesmo período em que o remanescente pega uma mensagem secreta, Satanás organiza uma calma, começando com a Revolução Francesa, lembre-se disso. Ele substitui a lei de Deus com o seu próprio padrão terreno, chamado de direitos humanos. E ele organiza o fascismo, e põe também o olho de Lúcifer, e a serpente domadora de vida, no concurso de mitos também. Nesse mesmo período, nós vemos o surgimento da maçonaria, do espiritismo, da teologia, dos falsos profetas, o movimento novo, os testemunhos de Jeová, o movimento de ciência cristã, e ao mesmo tempo Deus levanta uma barreira, um padrão contra isso, que guarda os mandamentos de Deus e pega uma mensagem de 3 anos. Será que a igreja adventista um dia faz isso? Nenhuma outra igreja em todo o mundo faz. Nenhuma outra igreja no mundo inteiro prega a mensagem do Santo Meio. Há somente uma igreja que faz isso no mundo inteiro. A igreja adventista do sétimo dia. Acontecimentos interessantes ocorreram por volta de 1844. Se une a Liga dos Justos em 1842 e depois vai se transformar na Liga dos Comunistas. Ele começou a escrever um manifesto comunista em 1844. E o que diz esse documento? Diz que não há Deus. E menos ainda, que tampouco há Jesus Cristo. Assim que Jesus Cristo foi removido. Ao mesmo tempo, a outra mensagem que sai ao mundo. Darwin, a origem das espécies. Esse mistério dos mistérios. Como será que ele começou a escrever esse livro? Essa é a introdução da origem das espécies. E há uma coisa interessante ali. Foi-me permitido especular sobre esse tópico. E fiz alguns breves apontamentos que depois eu expondi no ano de 1844. Isso é muito interessante. É a segunda vez que encontramos a data de 1844 um período importante no qual temos um grupo para o final dos tempos, que entra no mundo. E há um pequeno grupo que diz não, e há outros também que dizem não, mas eles não têm a totalidade da mensagem dos 3 anos, não têm a mensagem do Santo Meio. Não é interessante saber que a maior representação das Nações Unidas é a fé Bahá'í, e ela foi fundada quando? Foi fundada por Al-Qaeda. A mensagem está no
1844, por Baha'u'llah, uma espécie dada por Obama, significa pasta. Assim que em 1844 chegamos finalmente a um ponto no qual o mundo foi preparado para receber um movimento que dirá: todas as ideias se unem. Quem está por trás desse movimento? Isso é outro assunto. Mas eu acho que a escritura nos dá a entender que quem tem o poder que as Nações Unidas tem, ele ou o catolicismo romano. É o catolicismo romano que tem poder. Sim, essa organização é apenas uma ferramenta. Mas 1844 é uma data interessante. A Fé Bahá'í defende a ideia da unidade fundamental de todas as religiões. Esse foi o primeiro critério. A investigação independente da verdade, etc. E todas essas coisas interessantes sobre as quais nós já falamos anteriormente. Como disse uma página geral, nós já falamos sobre isso. Eu entrei num tempo de vida e eles têm 3 livros ali: a Bíblia, e depois o Corão, e depois as mensagens de Bahá'í. Agora, isso é interessante. Mas isso é interessante. Porque eu li no tempo. No tempo eu li isso. Eu encontrei essa página muito interessante. E eu tirei uma foto. Página 18 e 17. E diz: ó povos e famílias da terra que se enfrentam, virem que é fácil para a unidade. Essa é a mensagem do nosso tempo. A mensagem da unidade sai para o mundo em que data? 1844. Uma mensagem de unidade. E deixem que o resplendor de sua luz brilhe sobre vocês. Unam-se todos e, por amor de Deus, tomem a decisão de eliminar qualquer que seja a fonte de controvérsia entre vocês. E depois haverá o brilho da grande luz mundial. Olha, eu fico até nervoso quando eu escuto esse nome. E Jesus, a luz mundial envolverá a terra, e seus habitantes serão transformados em cidadãos de uma só cidade. E eles, então, ocuparão um só no mesmo trono. E de quem será esse trono? Eu creio que será o trono de Lúcifer. Esta palavra, um só, com letra maiúscula. Se vocês não sabem disso, a expressão um só é um acrônimo de Lúcifer no mundo do ocultismo. Ele, desde os dias iniciais de sua vida, não tem nenhum outro desejo senão este. E não continuará a habitar nenhuma experiência senão esta. Não há dúvida alguma que as pessoas deste mundo, de qualquer grupo religioso, derivam-se de inspiração de uma fonte celestial e estão sujeitos a um Deus. Diferente das ordenanças sobre as quais elas se encontram, podem ser atribuídas aos requisitos e aos receios diferentes de explicações da época nas quais elas se revelaram. Tudo isso, exceto alguns, é o resultado da perversidade humana. Tudo isso foi revelado por Deus. Isso é interessante. Tudo isso no mundo foi revelado por Deus. Exceto alguns que são perversos. E eu me pergunto quem são eles. Eles receberam ordem de Deus para que façam uma reflexão da sua vontade e propósito, para que se levantem armados com o poder de sua fé, para que quebrantem em pedaços os deuses de suas imaginações vãs e também os que espalham conflito entre vocês. Ora, apeguem-se àqueles que trazem a união para vocês. É difícil de imitar. 1844, uma mensagem de unidade. 1844, uma mensagem de separação. Quem dá a mensagem de separação? Este grupo diferente que prega a mensagem dos 3 anos. E diz aqui, em pouco, o resultado da perversidade humana interessante. Ben Hinckley escreve: como Bahá'í, eu me considero como cidadão do mundo e creio firmemente que o mundo está quase conseguindo uma comunidade global, unida, uma família humana. A unidade na diversidade pode soar como toda uma espécie de jornal. Palavras doces num tempo em que o conteúdo é menos importante do que a apresentação. A verdade é que o conceito da unidade na diversidade é um conceito profundamente espiritual. É um princípio fundamental da fé dos Bahá'í. E é um conceito essencial que tem que ser considerado quando se trata de encontrar solução para uma multidão de problemas globais. E ele
Esse grupo é o que é uma representação das Nações Unidas. Assim que não se trata de um pequeno grupo perdido em alguma região do mundo. E eles estão ali por uma razão, para convencer a maioria. O que significa a palavra ecumênico? Significa todo mundo educado, o espiritismo moderno e todos esses assuntos que temos falado. Os 7 anjos deveriam ser transformados e sair uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: feito está. Tarde ou cedo, Deus vai terminar com a mentira nesse planeta. E todas as pessoas, como Blavatsky, do céu, e Alice Bailey, e suas doutrinas da demonologia, serão expostas pelos cristãos. Porque eles literalmente adoram a Lúcifer. E depois que isso foi explicado pelo companhia editorial de Lúcifer, depois mudaram o seu nome para Lúcifer, a Fundação Lúcifer, que é o fundador do nome. Mas será que todos são profetas estranhos que surgiram nessa data? E que na outra data interessante, 1844, o manuscrito sinaítico, o Códex Sinaítico, é descoberto no Monte Sinai, e forma base de todas as traduções modernas da Bíblia que removeram Jesus Cristo como Deus e como o único Salvador da humanidade. Vocês acham que isso é merece? Vocês acham que isso é apenas uma coincidência? Isso é muito estranho. Ao mesmo tempo, quando essa mensagem de separação, a fim de que adoremos a Deus, a fim de que vivemos glória, porque há apenas um Salvador, um Evangelho, uma maneira de ser salvo, todas essas coisas juntas acontecem na mesma data do ano 1844. Se você estiver nos dizendo que por aí miserável entre ti e a mulher, e entre as suas sementes, a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E se você for mudado pelo catolicismo, para ela te ferirá a cabeça. Assim temos esta batalha interessante que desenvolve esse é Robert Miller. Ele era o subsecretário geral das Nações Unidas. E não se diz? As maiores religiões do mundo, afinal, professaram a mesma coisa, apesar de que nasceram em lugares diferentes e circunstâncias diferentes. Vocês vão entender esse assunto, porque o mundo necessita de uma convergência das diferentes religiões na busca da definição das leis cósmicas ou divinas que teriam que regular a nossa maneira de nos portar. E o ecumenismo espiritual mundial. É isso que eles querem, que todos se juntem. O cristão passa a impossível, sempre no meio do mal fundamentalismo, no meio de uma religião unida, que professa fidelidade apenas à espiritualidade grega e à salvação desse planeta. Assim que esses dois grupos estão anunciando uma oposição morta. A religião do mundo novo nos diz dele. Tem que ser baseada nessas verdades que hão perdurado ao longo do tempo e que estão continuando firmemente no pensamento humano. Por onde as Nações Unidas lutam. Meu grande sonho pessoal é alcançar uma aliança incrível entre todas as maneiras de religiões e as Nações Unidas. Assim que as igrejas se juntam, mas há duas mensagens do mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também tem a mensagem. Não aceitam nada da besta. O sábado é o dia do Senhor. Adore aquele que forma terminar as fontes das águas. O pastor vem e diz: não, você tem que escutar. Eu direi a você quando você deve adorar. E você vai adorar no primeiro dia da semana. Porque eu sou a autoridade da sua vida. E assim, o passado, em questão de mais de 1998, publicou essa famosa carta histórica chamada Dear Story, pelo Santo Padre João Paulo, na qual ele pede que se organize uma legislação comunitária. Domingo é a festa primordial que refere o significado do tempo. Riqueza espiritual e pastoral do domingo, como nos orientados pela tradição, são verdadeiramente grandes. Bem, pelo menos ele admite que isso não vem da Bíblia, certo? De maneira significativa, o catecismo da Igreja Católica ensina que a celebração do domingo, o dia do Senhor e sua Eucaristia, elas estão no coração da vida da Igreja. E depois ele explica que quem trabalha no domingo.
Esse é o seu documento. Essa é a inscrição do Papa Vaticano. Enquanto eles escutam a palavra proclamada durante a Assembleia do Domingo, os fiéis olham para Maria. Agora, o que diz Blavatsky? Quem é Maria? Ela diz, Maria é, em realidade, a deusa Isis antropomorfizada e é realmente Lúcifer. É isso que Blavatsky disse. Nós estudamos isso numa conferência passada. Assim que eles olham e dizem Maria, aprendendo dela a como guardar o domingo e a meditar sobre o domingo, eles queixam de fome. Com Maria, eles aprendem a ficar no pé da cruz, oferecendo ao Pai, etc. Com Maria, eles experimentam o gozo da ressurreição. E ele continua, etc. Sua misericórdia dura toda a eternidade, domingo a domingo. E o povo peregrino pede parte de caminho. Agora, se você não entende a linguagem científica, talvez isso não signifique muito, mas se você sabe, essa figura de Maria é realmente uma forma da grande luz, que pode ser masculina ou feminina. E isso é algo muito sério. Se eu quero seguir a Jesus, quando é que eu vou adorar? Segundo Jesus está dizendo, isso não ocorrerá no domingo. E se você obedece essa parte, nesse decreto, o que eles estão pedindo aqui? A quem você vai estar adorando? A Deus ou o que está escrito aqui? Obviamente, o que está escrito aqui. E eu não consegui. Somente no quarto século reconheceu ou segundo o Império Romano esse acontecimento extraordinário, determinando que, no dia do sol, os juízes, o povo da cidade e das diferentes fraternidades não trabalhariam. Seria, pois, irmão dessa antiga legislação sobre o ritmo da semana, uma circunstância puramente histórica, com significado especial para a igreja, assunto que ela podia ter colocado de lado, mesmo depois da queda do Império. Os princípios não precisaram existir sobre a necessidade do repouso dominical. Ele está falando isso. Não pense que isso é só história. Eu estou falando de agora. E depois, ele continua e cita a famosa encíclica do Papa Leão, renovada, da qual eu já falei para vocês detalhadamente. Vocês se lembram da conferência sobre a nova ordem mundial? Dizendo ali que a pessoa pode roubar se quiser, desde que tenha uma necessidade. E todas essas coisas maravilhosas, toda a questão da economia, e de como funcionar o futuro. E depois ele fala, portanto, também nas circunstâncias particulares do nosso tempo, os cristãos, naturalmente, lutarão para assegurar-se de que a legislação civil repete seu desejo de guardar o domingo santo. Então, o que ele está pedindo aqui? Uma legislação civil em favor do domingo. E o periódico Sunday Times, de Londres, de dia 5 de julho de 98, disse: o Papa lança um cruzado para a semana do domingo. E deixa claro que o domingo não é um dia de trabalho, porque tem de ser celebrado como dia do Senhor. E isso leva o Papa a uma confrontação com a palavra de Deus, como conta a questão de sábado. Até o ministro do interior de Israel queria introduzir o domingo. E isso é algo interessante. Em junho do ano 2000, o periódico da Alemanha diz isso. Assim que temos os direitos humanos, mas os direitos humanos têm que ter limite. E o limite é que só tem direitos humanos se obedece o sistema papal. Assim que há o direito da liberdade religiosa. Mas a liberdade religiosa para eles significa apenas que não se pode pregar a ninguém sobre Jesus Cristo ou sobre qualquer doutrina, porque isso seria uma ofensa à liberdade da outra pessoa. Não seria de acordo com a sua liberdade. E depois ele tudo que esta fascinante carta apostólica que se chama Lenda que significa em defesa da fé, por meio da qual certas normas são introduzidas no Código da Lei Canônica e no Código das Leis Canônicas da Igreja do Oriente. E no cano 1435 da Igreja Católica, deve agora dizer, segundo o Papa Paulo II, quem quer se negar ou se opuser a qualquer verdade que tem que ser crida com sua divina e católica, ou repudia a fé cristã em sua totalidade e não entra e não apela à razão, depois de haver sido advertido de maneira legítima, tem que ser castigado como herege.
fascinating. Assim que o Papa João Paulo II pede que as pessoas que não estão de acordo com ele sejam castigadas com hereges. Quando foi a última vez que ele tinha falado assim? Na Idade Média. Eles podem sofrer castigos físicos, mas também a destituição, isto é, perder todos os bens que possuem. E além desses casos, quem quer que recurse a uma doutrina mantida de maneira definitiva por parte do Pontífice Romano, e eu pergunto, ele não acabou de dizer que nós temos que guardar o domingo? Sim ou não? Bem, o que vai acontecer com os adventistas quando a gente for do sétimo dia e diz que a Bíblia diz que o sétimo dia deve ser guardado? Entra em conflito com eles. Sim ou não? Sim. De novo, por parte do Pontífice Romano ou do Colégio de Bispos, que exercem o magistério autêntico, ou também essa pessoa aceita uma doutrina condenada por parte deles como errônea, ele não acabou de dizer que o que crê em qualquer outra coisa não está correto? E não regressa a ser sentido depois de haver sido advertido de maneira legítima, essa pessoa tem que ser castigada pela pena apropriada. Qual era a pena apropriada no passado? A morte. A morte era a pena apropriada. Você sabia que ele chegava até esse extremo, e você imaginaria que ele voltaria para esse extremo? E depois nós olhamos que tudo que havia sido declarado por nós, a palavra nós está escrita com a primeira letra maiúscula. Tudo que foi declarado por nós, nessa carta histórica, modo próprio, isso significa dizer que é realizada por sua iniciativa, é firme e tem validade. E nós ordenamos que seja incluído na lei universal da Igreja Católica, isto é, no código da lei canônica e no código dos cânones, etc., etc. Em Roma, São Pedro, 18 de maio de 1998, no 20º ano de nosso, escrito em letra maiúscula, nosso pontificado. É bastante arrogante. Quem mais utiliza nós e nosso com a primeira letra maiúscula? Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Assim que o Papa está falando aqui de maneira encryptada, que ele é Deus. E que ele domina sobre você. E ele está dizendo que é para guardar o domingo. Quem você gosta ou não. Remember, when we did Revelation chapter 10, I told you there are only two truly worldwide religions in the world. The one is the Roman Catholic system, the other one is the Seventh-day Adventist. The Roman Catholic system preaches and keep my commandments. E a Igreja Adventista do sétimo dia prega durante todos os mandamentos de Deus, permanece fiel à lei e ao sábado, como sinal de obediência a Deus. Guarda o sábado, escutem a palavra de Deus e não escutem a palavra do mal. Não foi o Criador do universo em Gênesis 2:3, mas a Igreja Católica que teve a honra de conceder ao homem uma pausa do seu trabalho a cada dia. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma ou de outra coisa, ou o protestantismo e a guarda do sábado como dia santo, ou o catolicismo e a guarda do domingo como dia santo. O meio termo é impossível. Lembre-se desta citação, isso aqui não vamos falar. E ela diz, o domingo é de descendência católica romana. Nós amamos isso. E os protestantes não se dão conta desta situação. Você está cantando. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não vai encontrar uma folhinha que autoriza o domingo. E ele está certo. Ele estudou muito bem. É o cardeal Gibbons. Ele conhece essa coisa. Ele disse então que ninguém é uma criação da Igreja Católica. Uma lei da Igreja Católica. E os protestantes dão honra à Igreja Católica quando eles obedecem. Agora, a conta das perguntas eles responderam que nesse assunto do sábado, a Igreja Adventista do sétimo dia é a única denominação protestante consistente. Agora, isso ocorreu em 1942. E eles mostraram também que as pessoas que pensam que as escrituras deveriam ser sumidas à autoridade teriam que, logicamente, converter-se em adventistas do sétimo dia e deveriam guardar o dia de sábado como santo. Agora, isso é um assunto fascinante. E você dirá, isso é história, falando, mas eu tenho motivos para isso. Aqui está o desafio de Roma. E vem da internet, da página católica romana, immaculate.com. E foi publicado em novembro de 2003. Não faz muito tempo, não é verdade?
Bem, deixa eu ler. Okay. É algo fascinante. Read it to É you. fascinante o que a Igreja Fascinating Católica what the Romana Roman tem Catholic falar Church has to hoje em say dia sobre esse assunto. today on this issue. Aqui estão as referências, Most que Christians, vêm there's diretamente it comes straight deles, from them, não da minha not from parte. me. I didn't Ele make it up. inventou isso. A Most maioria dos Christians cristãos assume that supõe Sunday is que the o domingo biblically é o dia approved de worship. adoração que a Bíblia The prova. Roman A Catholic Igreja Church Católica protests Romana that protesta biblical que ela Christian transferiu a worship the adoração biblical cristã Sabbath do dia Saturday to sábado Sunday, para domingo. that to E try que to tentar argue dizer that the que changes a mudança made in the que vê Bible na is both Bíblia é algo dishonest desonesta denial e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo Protestantism quer wants to basear base seus its teaching ensinos only apenas on na the Bíblia, Bible, it should eles worship on terão que Sabbath. adorar no sábado. Muito bem. That's the Roman Esta é a Catholic Igreja Church Católica speaking Romana falando hoje. today. Vocês acham que eles vão mais longe? Isso seria interessante. O que os caras têm ainda a dizer? Bom, Well, they eles voltaram a publicar this esse article artigo que that havia they publicado em published in 1893. 1893, E eu from fiz which a I citação desse quoted artigo na última in the conferência. last lecture. Agora, por que eles Why estão are publicando they outra vez esse requoting artigo em the sua full totalidade article on the em um site da conferência? Well, they're Eles saying over estão here, dizendo in aqui February que no dia 24, 24 de fevereiro de 1893, 1893, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo of Dia Seventh-day adotou Adventists algumas adopted resoluções certain que resolutions apelavam ao calling for the governo government dos and Estados people of Unidos the sobre a United decisão States da Corte from the Suprema que decision of the declarava que Supreme os Court Estados Unidos declaring this to be eram uma a nação nation, cristã and from e the sobre act uma of ação do Congress Congresso que dizia que legislating podia was legislar sobre subject política of religiosa. religion. And Em in answer resposta to a isso, this, no mesmo mês de março de March 1893, 1893, the a International Associação Religious Internacional Liberty de Association Adventistas issued these publicou estas resolutions resoluções em um folheto entitled intitulado Appeal Apelo and e Protesto. Remonstrance, and E on havendo receipt of recebido the destes, edition of the o Catholic editor Mirror of do jornal Baltimore, Maryland, Público Católico de published a series Baltimore, no of 4 estado de editorials Maryland, which publicou appeared in uma that série de paper 4 editoriais que apareceram nesse periódico nos dias 2, 9, 16 e 23, no mês de setembro do ano de 1893. Cardinal Gibbon Esse and the periódico, Vatican chamado Espelho Católico, era o órgão oficial do cardeal Gibbons in the e do United States. Vaticano nos It's a Estados very Unidos. official document. Assim que este documento muito oficial que eles Why publicaram. did they publish this? E por que publicaram? Because the Porque os Seventh-day adventistas do sétimo Adventists dia appeal apelaram para manter a igreja e o Estado separados. separate. Now, the Agora, homepage o site da Mary internet, Online Mary Online, this whole voltou a article, and I'm publicar not esse going to deal with artigo it em in sua detail. totalidade. E eu não vou dar detalhes sobre ele outra vez. It's an Simplesmente, expose é uma of Sabbath, boa apresentação and it sobre o is sábado. a E é um wonderful estudo study, maravilhoso. better Melhor or ou igual ao que qualquer than erudito any da igreja scholar adventista in do the sétimo Seventh-day dia Adventist faria. Church would come up E o with, estudo disso saying é why quais the são os dias Sabbath dias. is the day of the Lord. E assim, So they eles prove usam a from Bíblia the para Bible provar que o sábado Sabbath, é o the seventh sétimo day, dia, the o day dia of the do Lord, Senhor, para que eles can possam claim alegar that que eles they mudam. Messiah E eles não when são he came. tímidos sobre o They're fato not de hiding dizer it, que eles they mudaram. admit Não it. escondem esse fato. Arrogant Eles about it. admitem. E de maneira Those are the arrogante. Estes So são now os let's fatos. continue. Eu I vou will quote a citar um little bit pouco from mais that desse one where they artigo, said, no qual Protestants eles say, how can I escrevem. receive the O teachings of the protestante diz, apostate church? como How posso will receber ask os ensinamentos de uma the igreja teachings all your E life, nós direct perguntamos, opposition como to your recebeste recognized teacher, estes the Bible, ensinos and durante the toda a Sabbath tua vida? protection? Em direta What was that article, oposição ao 1893? temente reconhecido a Bíblia sobre o assunto do sábado. Esse And foi then o those who artigo follow the Bible as their guide, the 1893. Israelites and Depois, Seventh-day Adventists os have que this seguem a weight of Bíblia evidence como on their side. sabia, So they os published this israelitas e again. os adventistas do sétimo dia, And têm then o peso da evidência they say exclusiva here, do the sábado. Adventists are the Os only body of adventistas Christians são that o the Bible único has corpo been de Christians cristãos and que no tem a warranty Bíblia in como faith seu the mestre. change of the O que não day pode from the encontrar seventh nenhuma to the first, evidência em hence suas their páginas appellation, para a mudança Seventh-day do dia Advent. do sétimo para o primeiro. And E é so por isso que eles continue. se chamam adventistas And do right sétimo there, dia. E no continua. Protestant living Não há today nenhum has ever protestante que obeyed vive that hoje em command. dia que já obedeceu a esse mandamento, preferindo seguir a igreja apóstola, entre aspas, ou Deus obedecer a seu mestre, a Bíblia, que desde Gênesis até Apocalipse não ensina nenhuma outra doutrina, senão que os israelitas e os adventistas do sétimo dia estão corretos. Os dois grupos The da Bible Bíblia são decides that the mestres Saturday or caminhos. Sunday is Deixam the que a day Bíblia appointed by decida God. se é o One of the two sábado bodies ou o must be domingo, wrong. que é o dia que Deus manda guardar. Um desses grupos tem que estar em uma posição errada. E depois Then they give the eles fazem Bible outros study subgrupos sobre esse about this assunto. issue. E depois há uma nota editorial. E Some of percebam, this essa interesting nota thing was editorial é interessante. it was Foi on nesse this very ponto que a point reforma foi condenada that the pelo Concílio de Reformation Trento. was condemned by the Council of Trent. Incrível! Did you know Vocês sabiam que that toda the reforma whole falhou no Reformation Concílio de Trento failed por causa do the assunto do Council of sábado? Trent because of the Sabbath issue? Vocês sabiam that? isso?
Wow, Incrível. what happened?
interessante. Veja, os reformadores haviam constantemente acusado, assim como vem dito aqui, que a Igreja Católica havia apostatado da liberdade, assim como esta está contida na palavra escrita, a Bíblia, especialmente a Bíblia. Estas eras elas falam constantes. E as escrituras, assim como estão escritas, são únicos parâmetros de apelação. Essa é uma oportunidade pela reforma e pelo protestantismo. As escrituras é a tradição. É isso que a Igreja Católica diz. A Bíblia, assim como interpretada pela Igreja, e segundo o consenso unânime dos padres, esta era a posição e a reivindicação da Igreja Católica. Este é o assunto principal do cristianismo. Um ponto interessante. O concílio foi chamado totalmente para considerar as questões que se haviam levantado e haviam sido trazidas à atenção da Europa pelos reformadores. Você sabia que a reforma podia ter tido êxito? Ela podia ter tido êxito. Finalmente, depois de uma ansiedade mental longa e intensa, porque havia muitos católicos que estavam preparados para renunciar à tradição e aceitar a Bíblia somente a Bíblia, e foram discussões de pontos bem contemporâneas. O arcebispo de Wesley entrou no concílio basicamente com o seguinte argumento para o grupo que se apegava apenas às escrituras. E ele disse, os protestantes alegam que as doutrinas somente na palavra escrita. Eles justificam apenas as escrituras como seu parâmetro de fé. Ele disse que foi revelado como que o texto de Deus está toda a palavra escrita e segue a tradição. Agora, os protestantes alegam que eles se baseiam na palavra escrita, mas isso não é verdade. O fato de professarem apegar-se apenas às escrituras como seu parâmetro é falso. A prova disso é que a palavra escrita explicitamente manda a observância do sétimo dia como santo. Eles não observam o sétimo dia. Esse foi o seu argumento. Se eles verdadeiramente se apegassem às escrituras, eles estariam observando a sétimo dia, assim como as escrituras mandam. Mas eles não apenas respeitam a observância do sábado, assim como foi mandado na palavra escrita, mas também adotam e praticam a observância do domingo. Eles têm apenas a tradição da igreja, como o sacramento e a reivindicação de que apenas as escrituras são seu estandarte, se derruba. E a doutrina da escritura e da tradição como testemunhais fica estabelecida de maneira completa e os protestantes mesmos são os juízes desse estudo. A reforma falhou por causa do assunto do sábado. Isso é muito interessante. E depois ele pode dizer, esta foi a inconsistência da prática protestante comparada com a profissão protestante, que deu à Igreja Católica as antigas desejadas e buscadas tanto tempo para poder condenar o protestantismo e todo o movimento da reforma como rebelião egoísta contra as autoridades religiosas. Esse está continuando. E essa é a posição dos partes nessa controvérsia. Hoje em dia, como esse documento, esse é o assunto vital sobre o qual a Igreja Católica inclusive instruiu para apoiar a posição do protestantismo popular como sendo indefensável e que contradiz a si mesmo e se destrói a si mesmo. Bem, o que vai fazer o protestantismo? Que desafio não foi isso o desafio? Assim que nós estamos falando de hoje, por causa do assunto do sábado. E não é interessante que a Bíblia diz, quando fala sobre a igreja de Sardes, nas 7 igrejas do Apocalipse, diz, não encontrei tuas obras perfeitas diante de Deus. Mas há umas poucas pessoas aqueles que andaram comigo em vestiduras brancas. E eu creio que eles Lutero e Melanchthon e todos os grandes reformadores, eles caminharam seguindo a melhor luz que eles tinham, mas eles não conheciam todo o assunto do santo. Eles se usaram da massa velha que está a própria protestante Habsburgo. Agora, vejamos o que o editor do fez com essa crise em dezembro de 2003. Preste atenção.
The challenge O issued desafio by publicado Rome por over Roma 100 years há ago 100 anos permanece. remains. Esses These escritos apostolic apostólicos que foram writings that were publicados published então, then. Either ou a the Igreja Catholic Católica está Church is correta, right, or the ou os Seventh-day adventistas do sétimo dia Adventists estão are right, corretos. there can Não be há outra no escolha. other choice. Now that's Agora, not não me sou eu saying que this, digo I isso. didn't Não invent sou eu it. que inventei This isso. is the Roman Essa é a Igreja Catholic Católica Church Romana que speaking fala hoje em today. dia. E eu entendo, porque eu estou nessa posição. So who do they Assim, declare quem eles as declaram que é o their seu opositor confirmed confirmado? opponent? O What que does diz the a Roman Igreja Catholic Church Católica say? Romana? Who's the Quem é o only grupo consistent protestante Protestant? corrente? And who's the Quem é only os one únicos that que se goes opõem a eles nesse assunto? A Igreja Adventista do sétimo dia. Agora, I can understand why the Seventh-day Adventist Church is a rebuke not only to não Catholicism apenas but para o also to catolicismo, mas também Protestantism. para o protestantismo. Yes or Não, no? tem que ser. Must be. Porque eles And so they will be reviled and called sects by both tanto católicos quanto Catholicism protestantes. and Protestantism. Assim que, So, basicamente, se isso é verdade, This is o so. que eu preguei aqui, I've been essa preaching é a posição da Igreja the position Adventista of the do sétimo dia. Seventh-day Adventist Church, Sem irrespective of considerar o what que os others outros are estão doing, fazendo, and o Catholicism catolicismo agrees está de acordo de heartily. todo o In coração. fact, says the editor, E isso there diz can o editor. be Não no pode haver other outra choice. escolha. So we have been Nós estamos falando discussing sobre o que a Igreja how Católica the Roman Romana Catholic diz. Church Ou said a Igreja either the Católica Catholic está Church is certa, right ou or the os Seventh-day adventistas do Adventists sétimo are dia right. estão corretos. There can be Não no pode other haver choice. outra escolha. E se you look vocês then prestam atenção na reunião at the Interfed de 1999, na qual o Papa foi escolhido como líder where the espiritual Pope do was mundo, elected as e the na spiritual qual leader of the foi world, pedido que eles se unistem para condenar os it was fundamentalistas asked that they cristãos que join in abusam da condemning liberdade de the expressão Christian e que fundamentalists são who abuse dispostos speech em in whose converter efforts os at outros converting others incitam incite ao violence ódio and e à violence. violência. Who Para que says eles estão things like falando that isso? to Vocês sabem the com que é para quem? Tem que ser os adventistas do sétimo dia. Porque eles são os protestantes consistentes que pregam contra as doutrinas antibíblicas. all present Todos os were one representantes accord, two estavam de points. acordo com John dois Paul II was pontos endorsed by claves. consensus Primeiro, as the o Papa João Paulo II foi nomeado por consenso como principal guia espiritual e o supervisor espiritual do planeta. E dois, and these os religious fundamentalistas fundamentalists religiosos que se refuse to recusam go a along se with unir ao global movimento global ecumenical movement ecumênico are to be têm que ser silenced. silenciados. Well, E who quem are são they? eles? Who Sim, are quem they? são eles? They've just Eles identified acabam de them. They say the identificar problem child. eles mesmos que nos indicaram George em W. quem eles aplicam o Bush problema. said, E best George way to Bush honor disse, Pope a John melhor Paul maneira de II, honrar o one of the Papa great João Paulo saints, take II, his teaching verdadeiramente um seriously, dos grandes listen to his nomes, words and put his é words tomando o seu ensino seriamente in action e into colocar prayer. as suas palavras de ensino em ação aqui na América. Esse é um desafio que temos que aceitar. Assim, eu pergunto, os Estados Unidos aceitaram a doutrina papal ou vão aceitar a doutrina bíblica? Accept biblical doctrine. Eles aceitaram a doutrina That's papal. doctrine, just said Ele so. mesmo disse isso. So they Assim want que to eles make querem law. fazer leis, e essa é outra coisa para falar de energia, They will do eles it. farão leis. So Assim we que can see podemos world ver o trends enfrentamento happening. mundial que está no Have a look futuro. at these interesting Agora, quotes. vamos dar uma vista Number one geral here em is umas citações interessantes. God works in Desde two o ways tempo de in muitas different maneiras, religious agencies. por meio de One muitas reason fés for the agências elimination religiosas. of non-essential Essa é a razão pela qual se eliminam as doutrinas não essenciais. You see? Percebem? If Se algo something não doesn't se fit encaixa into no the ecumenismo, ecumenism, what must you do o with que it? precisam fazer com o tema Get rid tem of que it. se livrar What dele. doesn't fit into Então, the o que acontece ecumenism? com o que não se encaixa com o ecumenismo? Sabbath keeping. Por exemplo, a We guarda must do go. sábado tem que desaparecer. Other steps will Outras also be medidas taken têm to que this ser Department tomadas of por Religion esse and Education fruto of das the religiões e da educação. and he will move Medidas to governadas por spiritual Cristo. landmarks Ele vai se eliminate mover that para which is restaurar os essential pontos de referência and to antigos, reorganize para eliminar o que não é essencial e para reorganizar o panorama religioso total, em preparação para a restauração dos mistérios. Esses mistérios, uma vez restaurados, unirão a todas as religiões. Pergunto, Question. nós não podemos aceitar isso? Can we go along Sim with ou that? não? Yes or no? A resposta é não. Esse é um assunto sério. A escritora da Nova Era, Natalie Brand, disse: olhar abaixo da superfície dos eventos turbulentos exteriores, nos damos conta do movimento e expansão que se move para a eliminação
dessa separação sectária e para distanciar-se da confiança na doutrina e no dogma, que são duros e firmes. Ao mesmo tempo, há uma busca mais intensa por uma compreensão mais profunda dos ensinamentos inferiores e de sua aplicação aos enormes problemas de hoje em dia. Então, o que estão esperando? Eles querem se desfazer dessas doutrinas que separam. Você consegue ver como o sábado está se tornando um assunto importante? Como nós teremos que representar a verdade e a justiça? Vão tirar o próprio Cristo. Vão lançá-lo no triturador de papel. Esse é um ataque violento total a Jesus Cristo, atacando também o seu povo. Thomas Aaron Zeller, diretor dos Federalistas Religiosos, indica o número crescente de pessoas que está financiando uma reação contra a onda de fanatismo religioso fundamentalista. A direção correta que se tem que tomar é a que vai conduzir a um novo mundo de unidade e a uma lei mundial. Uma citação depois da outra. Esse daí diz a mesma coisa. O dia está amanhecendo quando todas as religiões serão consideradas como emanando de uma grande fonte espiritual. Elas aceitarão as mesmas verdades, não como conceitos teóricos, mas como essenciais para a vida espiritual, da irmandade das relações humanas. Bem, isso parece bonito, do jeito que está escrito, mas não é o que diz Deus. Assim que os esforços explícitos das Nações Unidas eventualmente darão fruto, e uma nova Igreja de Deus reunida de todas as religiões e grupos espirituais, unida, dará fim à grande heresia do separatismo. Amor, unidade e o Cristo ressuscitado estarão presentes. Ele nos demonstrará a vida perfeita, a grande heresia do separatismo. Mas, o que nos informa o grande clamor, a última advertência? Saiam e se separem. Há aqui um grande conflito. Agora eu entendo porque as Nações Unidas se propuseram vir falar com a minha denominação, dizendo: há somente um caminho, e esse caminho é o das Nações Unidas. Há somente um povo que vai conseguir isso, e esse é o povo das Nações Unidas, etc. Bem, isso já foi dito, mas me interessa pessoalmente, eu estou interessado nesse assunto. Ela diz que as pessoas iluminadas não tolerarão o autoritarismo em nenhuma igreja, nem o totalitarismo em nenhum sistema político. Eles não aceitarão, eles não permitirão o governo de nenhuma organização de homens que procure dizer a eles que eles têm que contra ser salvos. Opa! O que ocorre se a Bíblia diz? Há somente um caminho debaixo do céu, sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, por intermédio de Cristo Jesus. Eles não vão deixar que nós vivamos isso, certo? Já não se pode dizer isso. Isso vai contra a lei, vai contra as leis do ódio. William Irwin Thompson, membro da Nova Era, indica que a forma da igreja na Nova Era vai continuar a mesma. Assim, os que vão à igreja não vão notar que houve uma mudança na mensagem. Ele disse que a nova espiritualidade não abandona os padrões anteriores das grandes religiões universais. Os sacerdotes da igreja não desaparecerão, não serão forçados à não existência na Nova Era. Eles serão absorvidos na Nova Era. Isso não é brilhante? Deus chamou o movimento desde 1844 para manter-se firme contra esse movimento. E que crise vamos enfrentar? Que crise vamos enfrentar? Eu tenho o pior convite para vocês no mundo. Vocês gostariam de se unir a uma igreja que vai se tornar a ovelha negra do mundo? A mais desagradável, a mais odiada sempre em todo o mundo? Aqueles que guardam o sábado em detrimento de uma lei da Igreja Católica Romana que vai se propagar em todo o mundo. Venham, tornem-se membros de uma seita odiada. Que convite ótimo! Quem vai aceitar? Não me parece uma boa ideia aceitar. Mas o que ocorre é que o outro lado vai ver a ira de Deus. E Deus prometeu proteger a todos os que se apegaram no corpo dela. Não seria esse um cenário interessante? Quem vai responder a um convite assim? Eu não digo quem vai responder.
Somente aqueles que realmente creem que Jesus vai triunfar. Ninguém mais. No one else. Is there a Há, better por acaso, separating uma message than this? mensagem melhor de separação do que esta? Eu creio que não. Não há. A preparação de homens e mulheres de boa vontade é necessária para introduzir novos valores na vida, novos padrões de comportamento, novas atitudes. O mestre mundial se preocupará principalmente com os requisitos de uma nova ordem mundial e com a reorganização da estrutura social. Isso aí está no começo da organização Boa Vontade Mundial. E essa não é uma organização de brincadeira. Ela foi fundada por todos os grandes líderes do mundo. O Albert Miller escreve: as maiores religiões do mundo têm que acelerar dramaticamente seu movimento ecumênico e reconhecer a unidade de seus objetivos e a diversidade de seus cultos. As religiões têm que ativamente cooperar para alcançar uma compreensão sem precedentes dos mistérios da vida e do nosso lugar no universo. Minha religião, correta ou falsa, e minha nação, correta ou falsa, são expressões que têm que ser abandonadas para sempre na era planetária. Lamento. Quanto a mim, eu preciso a Bíblia, somente a Bíblia me dá mais. E Dwalku diz que Jesus estava equivocado. E quem é esse? Dwalku é um demônio que falou Wallace Bailey. Jesus estava equivocado sobre a divisão das ovelhas e dos cabritos. Ele havia pensado que as ovelhas iriam para o céu e os cabritos iriam para o inferno. Pois é o contrário. Você se lembra, isso não é brincadeira. As Nações Unidas disseram que elas haviam escritos em que que foi a médium de Dwalku. Isso não é brincadeira, isso é um assunto sério. O cabrito em Capricórnio é o iniciado. E de certo ângulo esotérico, os cabritos vão ao céu, porque eles funcionam no reino espiritual. As ovelhas ficam na terra, até que se convertam em cabritos. E é isso. A entrada no céu, declara Dwalku, é a entrada na era de Aquário, e tem, isto é, as forças cristãs se ligam rapidamente. Essa guerra tem que ver com Jesus Cristo. Essa não é uma guerra contra uma seita ou um indivíduo. Nós estamos presos no meio de tudo isso. E temos que fazer uma escolha. A organização Boa Vontade Mundial disse explicitamente: essa luz radiante, a mensagem de Cristo, não pode ter nada a ver com ensinos sombrios das igrejas que estão baseados na morte, na crucifixão, na agonia, no inferno eterno e na ira de um Deus que se vinga, para construir uma nova civilização baseada na consciência nova nascente na humanidade. As organizações da igreja, se querem sobreviver, terão que conquistar a hierarquia espiritual, isto é, a liderança demoníaca da nova era. Este é o problema. A humanidade não será capaz de fazer a transição da vida puramente terrena à vida universal, até que a pré-seca seja separada do trigo. A candidata democrata para a nomeação de vice-presidente para o ano de 1984 e diretora executiva da Sociedade Futuro Mundial, Barbara Morgan, não economiza palavras. Nenhum tipo de paz mundial pode prevalecer até que os membros egoístas do corpo planetário mudem ou morram. Essa é a escolha. Eles têm que seguramente morrer ou mudar. Que disse o Papa? Eles têm que ser condenados como heretic e eles têm que sofrer um castigo apropriado. Bem, perguntemos aos seus lideradores qual é o castigo. Mudar ou morrer? Este é o castigo. Esse ato é tão horrível como matar uma célula que tem câncer, mas tem que ser feito por amor ao futuro da totalidade. Bom, eu não tenho que ler todas essas citações sobre sementes defeituosas e que têm que ser cortadas. Dwalku, falando por meio de Bailey, disse: um violento verme, uma infecção de streptococcus, está ameaçando a vida da humanidade. O verme está com presença nas áreas infectadas do corpo da humanidade. Outra operação cirúrgica poderá ser necessária para desaparecer isso. A morte não é um desastre, por isso nunca a destruição será permitida.
Você acredita que nós estamos diante de outra experiência como os campos de concentração de Auschwitz? Não quero citar a ninguém, essas são apenas citações. Esses obstáculos serão levados debaixo do cuidado dos grandes seres que assumirão o controle até que haja saúde. Muito obrigado. Eu prefiro que vocês fiquem onde vocês estão. Eu não quero esse tipo de saúde. Isso se pode fazer de uma maneira muito melhor e muito mais rápida sem o corpo físico. Vocês percebem a astúcia de tudo isso? Bem, passamos para o outro lado. Ruth Montgomery disse que as almas passarão para o mundo dos espíritos para refletir sobre suas atitudes. Essas são situações incríveis e são verdadeiras, não são brincadeiras. E um antigo membro da nova era, Randall Bauer, disse: os que recusarem a marca da besta serão o alvo a ser exterminado. Naquele que se chamará eufemisticamente de Centros de Reeducação sobre o Amor e a Preservação. Isso é, campos de morte disfarçados. É preciso mudar o mundo. E essa citação vem de um homem que ganhou o prêmio Templeton. Você se lembra que o Bill Graham também ganhou o prêmio Templeton? É uma pessoa destacada, é o presidente do Conselho de Editores em diretor do Instituto para Investigação Filosófica em Chicago, presidente do projeto Paideia e comissário honorário do Instituto Aspen, altamente honrado nos fóruns mais altos desse mundo. E ele disse: eu falo palavras simples. Alguém argumenta que não vamos conseguir a paz mundial até que obtenhamos a unidade cultural. Mas alguém argumenta que há somente um obstáculo a esta unidade, o cristianismo. E que tipo de cristianismo? Aquele que se apega exclusivamente à Bíblia e apenas à Bíblia. O cristianismo, além de ter um conhecimento sobrenatural, uma revelação divina, isso causa divisão. Não está aberto ao debate racional. E nós não deveríamos tolerar isso. Agora, essas são pessoas explicadas que estão dizendo essas coisas. Assim, que um cristianismo que está baseado absolutamente na Bíblia não pode ser tolerado. Sabem o quê? Estou entusiasmado. E sabem por quê? Porque temos que estar perto do fim. Se você conhecesse as promessas que Deus tem guardadas para os humanos, elas são incríveis. De como Deus protegerá o seu povo, assim como Ele protegeu os israelitas na antiguidade. Será que as pessoas sabem que as pragas vão vir? E que Deus fará a diferença entre o seu povo e eles? Ele fez a diferença entre os egípcios. Então houve 10 pragas. Os primeiros 3 caíram sobre todos. Mas as últimas 7 caíram somente sobre os egípcios. Quantas pragas haverá no final do tempo? Nós não vamos ter as 3 primeiras. Isso não é legal? E eu quero dizer algo. Vale a pena seguir a Deus. Eles podem dizer tudo o que eles querem, mas o que eles dizem é vão. Eles estão falando besteira. Incrível. Incrível. Se Deus estalasse o dedo, eles desapareceriam. Que arrogância deles. As igrejas cristãs, escreve Rothschild em Realidade Inutal, têm que suprimir todo esse fascismo. Vocês percebem que esse é o problema e aprender a cooperar com todas as outras religiões, das quais suas estruturas são de igual valor e beleza que o Novo Testamento. Muito bem, sigamos. O Dr. Christopher Hyatt se refere aos cristãos fundamentalistas como a sombra que emerge na sociedade. Ele revela como essa mudança vai tomar lugar. E que a Terra requer um pouco de sangue. Essas pessoas vão ter que ser erradicadas. Eu vejo que Nova Era requer muito sangue, desbaratamento, caos e dor para que ocorra uma mudança no mundo. E o livrinho de Deus adverte: não deve haver angústia sobre o desaparecimento da velha ordem mundial. Muito bem, o bom, o verdadeiro, o belo estão por vir. E a humanidade é responsável por sua vida. E não uma intervenção divina qualquer do exterior. O que ensina a igreja diz? Que vai haver uma intervenção divina do exterior. É isso que os adventistas ensinam. Que ensinam as outras denominações? Não, que vai haver um arrebatamento, uma conversão total. Isso é uma mentira. O protestantismo está mentindo até mesmo para o seu próprio povo. Não é isso que a Bíblia ensina.
João 16, 2. E os expulsarão das sinagogas. E chegará a hora quando quem tem o filho mal que pensará que está fazendo serviço a Deus. Isso é bíblico. João 16, 33. Essas coisas vão falei para que tenhais em mim. No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Muito bem. Esse foi um vídeo que foi transmitido em cadeia nacional de televisão pela CNN, depois dos acontecimentos de 11 de setembro. Em uma guerra, as nações sofrem dúvidas. O risco numa democracia como os Estados Unidos é que a Constituição seja uma dessas coisas. Aqui há algumas novas regras. Aqueles dos quais tivermos suspeitas podem ser encarcerados até por 7 dias sem ser condenados por julgado. O periódico New York Times relatou que nesta última semana mais de 1.000 pessoas foram presas. Também o governo pode expulsar qualquer conversação que os presos tenham com os seus conselheiros legais. A Polícia Federal, anteriormente, tinha que ter evidência e ter o juiz autorizado que eles tivessem escrito, mas já não é mais assim. A suspeita é suficiente para autorizar esse direito. Também os estrangeiros podem ser processados por tribunais militares especiais. Em julgamento secreto, sem a presença de repórteres. Mulheres, o melhor é que lhe seja dado um ajudante legal para defender. E a expressão o melhor é, nesse caso, significa, portanto, os tribunais podem admitir evidências que seriam injustificadas no tribunal civil. Rumores, fofocas, boatos, o que seja. O júri não teria que dar voto unânime para sentenciar os acusados à morte. E não haveria possibilidade de apelação. De todos os modos, John Ashcroft, o ministro da Justiça, disse que os terroristas estrangeiros não merecem a proteção da Constituição americana. Dessa crise, tivemos disso. Isso envia uma mensagem que é aceitável ter julgamentos secretos e execuções sem a possibilidade de revisão por uma estratégia. E isso é pensamento verdadeiro. O jornalista Liam Safran, do New York Times, disse: um presidente dos Estados Unidos acaba de assumir o que equivale a poderes ditatoriais para encarcerar e executar os estrangeiros. Assim que julgamentos secretos são em aparência constitucionais, mas eles negam aos acusados a proteção que a Constituição oferece. Por outro lado, os homens que puseram bombas no World Trade Center em 1973 foram julgados por um tribunal civil com proteções constitucionais. E isso pareceu funcionar. Agora, o que é interessante é que George Bush especificou esse assunto e disse que se você fala deliberadamente contra os Estados Unidos, você também se qualifica como um terrorista. Isso é interessante. Assim que eles podem prender você sem pressão, eles podem executar. E nós estamos jogando fora todas as vezes. Já não se precisa esperar mais. Quanto a existência de uma mudança importante. Tudo já está no lugar. Tudo pode ocorrer muito rapidamente. Um período de extrema tribulação de ministério sem precedentes vai cobrir muito em breve todo mundo. A função dos elementos não duvidamos. Essa é a declaração de R.P. Lawrence, Kalki Avatar, no Apocalipse de Jesus Cristo. Maharishi Mahesh Yogi é um homem interessante. Ele foi o homem que introduziu a prática oculta da meditação transcendental. Ele diz: não há ninguém para o que não é apto. Os aptos liderarão. E os que não estão aptos não poderão continuar existindo. Não há lugar para eles. Na era da iluminação, não há lugar para gente ignorante. Interessante. Matthew Fox, lembra-se dele? O famoso teólogo cristão. Ele fala da nova era como se o planeta tivesse apenas 4 bilhões de habitantes. O que ocorreu com os outros 3 bilhões? John Randall Price, autor do livro Os Superseres, fala dos cristãos nessa situação. Fala dos grupos que continuam apegando-se à ideia do que o homem é um pecador miserável. Inverno da casa. E ele também nos diz que 2 bilhões e meio de pessoas serão mortas. E uma lista da nova era, John Duncan, se refere ao cristianismo como um cadáver que está apodrecendo. E nós podemos seguir apresentando citações. Por exemplo, essa pessoa aqui interessante, o príncipe que diz, é ele que diz: na minha reencarnação, eu gostaria de voltar como vírus mortal para poder contribuir de alguma forma para resolver os problemas populacionais. Essa pessoa é uma cientista de Apocalipse. Isso
são muito also said the gostosas. population must Pode ter, o presidente da sociedade caminhando, chamou os cristãos de todos os perdedores e também disse que a população tem que diminuir. Vamos ter uma população de 250 a 300 milhões de pessoas. Um declínio de 95% deles presentes. Bem, quem sabe um dia ele não vai nos dar um exemplo desse tipo. Very interesting stones. As here pedras in the guia United States. do estado da Geórgia In Georgia. são muito interessantes. What are they? Estamos aqui nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. E o que é um dos muitos mais altos no condado de Elbert, na Geórgia, se encontra um monumento gigante de granito, escrito em 8 idiomas diferentes, sobre 4 pedras gigantescas que sustentam uma pedra angular. E há 10 guias, ou mandamentos. O monumento é também chamado alternativamente de Pedras Guia do estado da Geórgia, ou o tango americano. A mensagem é, número 1, manter a população mundial em uma média de 500 milhões, um equilíbrio perfeito com a natureza. Isso é interessante. Quais são os outros mandamentos? Número 2, guia da reprodução estável, que aumenta a boa forma física e a diversidade. Número 3, unir toda a humanidade com um único idioma novo. 4, restringir a paixão, a fé e a tradição sob o domínio da razão. Número 5, proteger os povos e as nações com leis impessoais. Número 6, os governos nacionais sejam internos, mas as suas disputas sejam resolvidas em um tribunal mundial externo. Número 7, evitar leis insignificantes. 8, manter um equilíbrio entre direitos pessoais e deveres sociais. Número 9, empoderar a verdade. Número 10, não ser um câncer sobre a terra. Deixe um espaço com a natureza. 10 regras. E o que ocorre com o resto da humanidade? O que eles vão fazer com eles? Essas pessoas têm o homicídio em seu coração. São assuntos interessantes. Fascinating stuff. There's the original Aqui está o Stonehenge original. Aqui está um pequeno buraco na rocha de Geórgia. O buraco é efetuado na pedra central para que a estrela do norte, que na maçonaria é um símbolo de Lúcifer, pudesse ser vista a qualquer momento. Este foi um dos requisitos estipulados para que o Âmbito Christian construísse o Stonehenge americano. E depois se diz aqui nas pedras guia do estado da Geórgia que essas pedras guia podem ser guias em uma era da razão. Essa é uma frase interessante, porque a Era da Razão foi um livro escrito por Thomas Paine. E sua intenção era de destruir as crenças judaico-cristãs sobre as quais a República Americana havia sido fundada. São temas interessantes que estão juntos. Bem, eu tenho notícias para eles que estão fascinando e para os seus pequenos planos. Daniel 2,44 nos diz, e nos dias desses reis, o Deus do céu levantará os reinos, que não será jamais destruído, e nem será o reino deixado a outros poucos. Ele conhecerá e consumirá todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. Que promessa tremenda! Malaquias 3,5. E eu virei a voz para juízo, e serei testemunho contra as feiticeiras. Essas pessoas são feiticeiras. Elas adoram a Lúcifer. Contra os adúlteros, contra os que juram mentira, os que defraudam de seus salários os andaleiros, a viúva e o órfão, os que fazem justiça ao estrangeiro, não tendo temor de mim, diz Jeová dos exércitos. No 9º volume do livro Testemunhos para a Igreja, na página 101, Ellen White diz: ó, que pudéssemos ver as necessidades desta cidade, assim como Deus as vê. Em um tempo como este, cada mão tem que ser utilizada. O Senhor vem, o fim está próximo. Sim, próximo está. Dentro de pouco tempo, já não nos será possível trabalhar com a liberdade da qual voltamos agora. Cenas terríveis estão adiante de nós. E o que temos que fazer? Temos que fazer o rito do mérito. E por que estamos tão adormecidos? Também na minha própria igreja. Oh, quantas vezes na minha própria igreja eu escuto, o Senhor ainda não vem, temos muito tempo ainda. Não somos as pessoas vigias na muralha de Sião, que vigiam e veem e olham a todas essas coisas. Eu não creio que temos muito tempo. E sabem quem é o inimigo. Sabem quem é ele.
É nosso dever empregar todo o meio possível para ajudar na proclamação da verdade. Temos que operar como nunca operamos anteriormente. O Senhor vem muito em breve e estamos ingressando em cenas de calamidade. As agências satânicas, ainda que invisíveis, estão operando para destruir a vida humana. Eu creio que esta mulher era profetisa. Agora é a nossa vez de operar com vigilância. Nossos livros e periódicos têm que ser levados à atenção das pessoas. O Evangelho da Verdade presente tem que ser dado às nossas cidades sem tardar. Temos que nos despertar para cumprir nosso dever. E eu quero dizer, hoje em dia, eu estou adventista do sétimo dia porque eu creio com todo o coração que os adventistas pregam a verdade. E eu quero dizer outra coisa. Eu lutei como um leão para não me converter à igreja. Você acha que eu ia querer renunciar a todas as coisas do mundo? Eu tinha tudo. Eu era um professor numa universidade. Eu tinha isso e aquilo. Eu tinha tudo. Eu não queria renunciar, mas eu não tive escolha. Porque eu examinei todas as doutrinas. Eu procurava uma saída. Acredita em mim, eu tentei encontrar uma saída, mas não havia saída. Porque o catolicismo romano diz, ou é um caminho, ou é outro. Eles mesmos dizem que não há outra escolha. Eu estou de acordo com eles a esse respeito. Eu era católico romano, e eu tive que mudar de lado. Eu fiz isso. Não quero ferir a ninguém. Eu só quero que as pessoas me entendam e que elas sejam salvas. Por que morrerá a casa de Israel? Por que morrer? Aceita a verdade. Rápido. Pode dizer isso que eu rei. Qual é o nosso problema? Não conseguimos enxergar o que está acontecendo com o mundo? Destruição iminente. Também por ela mesma, o espírito de profecia, o lar adventista em inglês diz, o tempo está próximo quando as grandes cidades serão destruídas e todos terão que ser advertidos que esses juízos vêm. Oxalá o povo de Deus tivesse o sentido da destruição iminente de milhares de cidades que agora estão quase que totalmente entregues à idolatria. Bem, eles estão prometendo a destruição de muita gente, sim ou não? E eles utilizaram isso como uma desculpa preliminar aos outros. Daniel 7:18 diz, depois os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino até o final dos tempos, eternamente e para sempre. Não é esta uma promessa tremenda? Então, do que estamos com medo? Eu não tenho medo. Eu aprendi a confiar que Deus fará tudo o que Ele prometeu. E Ele prometeu que outras pessoas não chegarão sequer à sua porta. Ele prometeu. Ele disse que as pragas vão cair e que cairão 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua destra, mas que assim eles não chegarão. Salmo 91, 7. Que canalizam essas promessas, leiam suas vidas, apoderem-se dessas promessas. Se você pegar a minha Bíblia, cada página tem a letra P de promessa. Onde quer que ele encontre uma promessa de Deus, ele escreve a letra P e diz, esta promessa foi minha. E para isso, necessitamos de uma relação. Necessitamos de um azeite. Derramem o azeite da experiência em suas vasilhas, para que quando o Senhor venha, vocês possam permanecer firmes. E todos vocês que estão hóspedes esta noite, eu quero me desculpar por ter ferido os sentimentos de muitos. Mil desculpas, porque eu sei que eu disse a vocês hoje é muito penetrante, áspero. Isso significa mudança, significa transformação. Eu quero que vocês acreditem nisso. Eu estou fazendo essas coisas com a convicção absoluta de que esta é a verdade. Eu creio que tem uma Bíblia e que ela dá provas disso. Apoia cada palavra. Eu fiz todo o possível. O que estava ao meu alcance para dar a evidência que isso é verdade. E você pode recusar isso. Essa é a beleza da liberdade de Deus. Mas você nunca mais vai poder dizer que nunca escutou essa mensagem. E se você está pensando, bem, por que eu vim aqui hoje? Se eu não tivesse assistido, eu teria buscado esse desastre. Quantas vezes eu desejei a mesma coisa? Por que eu conheci esse carpinteiro mais pesado que o fundo? Por que alguém me deu um escolete? Por que eu conheci? Sim, eu contei isso muitas vezes. Mas, inclusive, eu vou lhe dizer algo. Caminhar com Deus é uma experiência que eu não mudaria por nada desse mundo. Eu não ia querer ter a minha vida de nenhuma outra maneira. Felizmente, Deus te dá as calamidades, as provas, por toda parte.
Assim que ele faz, This is the fact of eu the não matter. quero colocar muita I'm pressão not sobre putting any ninguém. pressure on Eu you. estou I'm giving simplesmente the lhes facts. apresentando os People fatos. call me the As fact. pessoas me chamam de um fato. Choose. Decida. Ou I'm isso from que eu God, estou apresentando or vem de I'm a Deus, total ou eu sou um doido da vida. lunatic. A escolha That's your é choice. sua.